Bem, olá a todos, mais uma vez. Como nós já falávamos outrora, o nosso grupo está fazendo um trabalho sobre o sistema nervoso central. E nesta oportunidade, nós estaremos falando a respeito de doenças que têm acometido o cérebro, o encéfalo, que tem transtornado a vida de centenas e até milhares de pessoas. Algumas até pela ignorância, não sabendo o que está ocorrendo consigo mesmo, acabam sofrendo mais do que outras pessoas que de repente detectam ou compreendem os sinais que estão afligindo a sua vida. E nós vamos falar sobre três doenças principais, sobre a aneurisma cerebral, vamos falar sobre o mal de Parkinson e também sobre o mal de Alzheimer, essa doença tão conhecida aí, que tem acometido tirar da liberdade, tirar da vida de muitas pessoas que chegam a uma determinada idade. E começando, eu quero falar sobre a aneurisma cerebral. Nós fizemos aqui um pequeno resumo, para não ficar muito extenso esse vídeo, porque nós queremos compartilhar com você algo maravilhoso, uma informação muito importante, que eu tenho certeza que será de grande valia para você que está aqui assistindo, para nós, como foi para nós também, ao pesquisarmos acerca dessas doenças. Então eu não vou me ater aqui em detalhes, tá bom? Então eu gostaria apenas da sua atenção e viesse acompanhar conosco, então, essa rica ciência a respeito dessas doenças. Vamos lá. Então, a aneurisma cerebral. O que é a aneurisma cerebral? Ela é uma dilatação que se forma na parede enfraquecida de uma artéria. Força esta região menos resistentes e dá origem a uma espécie de bexiga que pode ir crescendo lenta e progressivamente. Os maiores riscos deste afrouxamento de tecido vascular são ruptura das artérias e hemorragia, ou compressão de outra área do cérebro. Uma pessoa pode nascer com tendência a fragilidades dos vasos e a formação da aneurisma cerebral, mas são raros os aneurismas congênitos. A maior parte deles ocorre por conta da pressão alta sem tratamento. Olha aí, você que tem problema de pressão alta, preste bastante atenção, é importante. Bem, a aneurisma afeta mais as mulheres a partir dos 50 anos e torna-se mais comum à medida que a pessoa envelhece. Quanto mais ela vai envelhecendo, mais idade ela tem, torna-se mais comum, ela está mais sujeita a esta doença cerebral. Ela é uma doença grave. Apenas 2/3 dos pacientes sobrevivem. E a metade dos que sobrevivem ficam com sequelas. Que doença terrível, Poucas pessoas que são acometidas, são afligidas pela aneurisma cerebral, acabam se livrando, se safando, acabam tendo vida, mais uma oportunidade, todavia fica com grandes sequelas que ela vai carregar consigo enquanto estiver viva aqui nessa terra. Então é algo que tem que se tomar muito cuidado. Agora, quais são os fatores de risco para a aneurisma cerebral? Vamos falar a respeito disso. Primeiramente, a predisposição familiar. Bem, 15% dos portadores de aneurisma pertencem a uma família com incidência da enfermidade. Então a pessoa cujo familiar, tem pessoas na família que já tem esse tipo de problema, ou já teve esse problema, deve ficar atento a isso daí. Porque 15% dos portadores de aneurisma pertencem a uma família que já tem essa incidência de enfermidade. Hipertensão, pessoa que é hipertensão, ou seja, pressão alta, ela facilita tanto o desenvolvimento como a ruptura do aneurisma. Olha só. Dislipidemia, ou seja, o aumento dos níveis de colesterol e triglicérides. Cuida, devemos nos cuidar. Como está o colesterol? Diabetes, pessoas que têm problema de diabetes também estão aí, são fatores de risco para terem esse tipo de doença. Cigarros, pessoas que fumam em demasia, tudo que é em excesso prejudica o corpo
prejudica as nossas células, pode trazer transtornos futuros. E o excesso de álcool, né? Aqui apenas alguns fatores de risco que pode estar causando isso daí. Agora, quais são os sinais dessa doença? Uma pessoa que está sendo afligida pelo aneurisma cerebral, quais são os sinais, né, que indicam que ela está tendo esse problema, essa doença? Bem, dor constante atrás dos olhos, pupilas dilatadas, visão duplas, formigamento no rosto, né? Formigamento no rosto. Tem pessoas que acham que é normal e de repente está aí passando por essa situação. Desmaio também é um sinal de que a pessoa pode estar sendo aí acometida ou afligida por essa doença. Quais são os sintomas da aneurisma cerebral? Vamos falar um pouco a respeito disso daqui. Bem, um aneurisma cerebral pequena costuma ser assintomático. Quando cresce, pode comprimir uma estrutura cerebral e provocar sintomas que variam conforme a área afetada. A manifestação mais evidente do aneurisma ocorre quando na ruptura seguida de hemorragia, onde pode ser visto por angiotomografia e a angiorressonância magnética. Então, por meio dessas ferramentas, através da angiotomografia e a angiorressonância magnética, é possível aí constatar, então, esse problema que aflige a pessoa que está tendo esse sintoma de aneurisma, né? Quando ocorre essa ruptura seguida de hemorragia. Bem, temos como sintomas no aneurisma cerebral as seguintes situações. Veja bem, dor de cabeça súbita, de repente, a pessoa sente dor de cabeça. Aparece, de repente, uma forte dor. Náuseas, vômitos, perda de consciência. Olha só, então, se isto é algo constante na vida da pessoa, se a pessoa está passando por isso constantemente, então isso já pode ser sintomas do aneurisma cerebral, né? Deve-se estar atento e já procurar já um local específico para poder buscar auxílio nesse sentido. Qual é o tratamento da aneurisma cerebral? Vamos falar agora a respeito do tratamento. Diagnosticado o aneurisma cerebral, a indicação da cirurgia precisa levar em conta o seu tamanho. Geralmente indica-se cirurgia para aneurisma iguais ou maiores de 5 milímetros. Então, quando está lá já mais de 5 milímetros, né, ou mais, ou menos, até 5 milímetros, então já é indicado já ali a cirurgia para esta pessoa, né? E as condições clínicas do paciente também é levado em consideração, uma vez que o risco da cirurgia pode ser menor que o oferecido pela história natural da evolução da doença. O objetivo da cirurgia é fechar o aneurisma para excluí-lo, preservando a artéria que nutre, porque toda a área do cérebro são nobres e morrem se não forem irrigadas. Todas as áreas dos nossos cérebros, todas sem exceção, são nobres e precisam funcionar adequadamente, de uma forma sadia, para que possamos ter longos dias de vida aí, com saúde e vivemos de uma maneira na qual possamos, então, usufruir, né, do nosso dia a dia. O procedimento pode ser feito de forma aberta ou por via endovascular, aí o tratamento da aneurisma cerebral. Um catéter é introduzido pela virilha e guiado até a região do aneurisma. Os pacientes que não fizeram o processo cirúrgico têm os cuidados rigorosos com a pressão arterial alta e evitar esforço físico. Bem, meus amigos, então, aqui foi um pouco a respeito dessa doença que é o aneurisma cerebral. Eu quero agora falar um pouco a respeito do mal de Parkinson, né? Antes de nós entrarmos aí no mal de Alzheimer, eu quero aí falar com você a respeito do mal de Parkinson, que é chamado oficialmente de doença de Parkinson. Essa condição é caracterizada por uma diminuição na produção de um neurotransmissor chamado dopamina. No próximo, nós vamos ver um vídeo daqui a pouco, quando fala a respeito da doença de
o Alzheimer, né? E você vai ver aqui fala um pouco a respeito esse neurotransmissor aí chamado dopamina. Tá bom? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A dopamina, ela permite que o corpo funcione bem, transportando os impulsos nervosos de um ponto a outro e facilitando os comandos emitidos pelo cérebro para que cheguem até outras partes do corpo. Olha só que coisa interessante como é formado o corpo humano, como é formado o sistema nervoso cerebral, como está o nosso encéfalo, a nossa cabeça, né? Sempre tem algo que aparentemente parece pequeno, sem importância, mas é o que mais é necessário para que haja um bom funcionamento aí, para que possa ter uma vida aí regrada de saúde, principalmente na área cerebral. Quando a dopamina não está presente no corpo, há um grande comprometimento no sistema nervoso central, que aumenta conforme os anos passam e afetam todas as áreas do corpo da pessoa. Essa doença é cada vez mais comum em idosos e pessoas de idade mais avançada. Conforme a expectativa de vida no país aumenta, os índices de doença de Parkinson também podem acabar aumentando. Então, quanto mais idade a pessoa tiver, mais idoso tiver, mais essa doença pode estar se manifestando aí, afligindo a população. O mal de Parkinson pode tornar a pessoa inválida, por quê? Conforme avança e compromete o sistema nervoso, ela pode afetar as habilidades da pessoa de viver sozinha, tornando-a dependente de outros indivíduos. Olha só que, vamos colocar entre aspas aqui, a gente faz humilhante, né? Quer dizer, uma pessoa que hoje é saudável, aparentemente não tem nenhum problema de saúde, enfim, por mais, de repente, alguma aflição, alguma enfermidade, ele consegue superar, e de repente, quando chega aí, com seus cabelos brancos, já aí, há pouco tempo, para continuar vivendo nessa terra, e de repente ele é afligido com essa doença, ele fica na dependência de outras pessoas. Se ela consegue encontrar, de repente, alguém que está predisposto ou disposto a cuidar dela, maravilha. Mas imagine essas pessoas que não tem quem cuide dela, que não tem alguém que lhe possa ali lhe prestar auxílio neste momento tão precioso da vida dela, que ela necessita de alguém para cuidar, né? Bom, no entanto, conforme a medicina avança, é possível que medicamentos impeçam a rápida progressão da doença. Não evita, mas pelo menos impede a rápida progressão, já auxilia ali para dar uma diminuição ali. Quais são os sintomas do mal de Parkinson? Vamos falar a respeito disso. De início, os sintomas de doença de Parkinson quase não podem ser notados pelo paciente. No entanto, eles evoluem e é preciso procurar ajuda médica. É preciso procurar ajuda médica. Quem está sendo afligido por isso não pode aí ser ignorante, né, achar que tudo está bem. Não, procure ajuda médica, procure uma assistência, procure um local, pessoas que podem ajudar. Porque tem pessoas que não querem dar o braço a torcer e acaba sendo afligido mais ainda com essa doença, trazendo transtornos para si mesmo. Entre os principais sintomas de doença de Parkinson, podemos destacar tremedeiras, em especial nos membros superiores, como os braços, lentidão e diminuição na rapidez dos reflexos musculares, rigidez nas articulações, alterações que acontecem em um único lado do corpo. Um único lado do corpo, de repente, algumas alterações. Passos mais curtos. Redução dos movimentos dos braços. Pessoa que não consegue controlar a saliva e acaba babando, né? Pessoa que deixa de piscar naturalmente, ela demora mais tempo para piscar os olhos. Depressão e confusão mental. Dores musculares constantes e dificuldade para escrever e fazer movimentos que exigem uma maior precisão. Então veja que a pessoa ela vai ficando limitada, né? A doença vai lhe afligindo de uma maneira em que vai lhe reduzindo aí a parte locomotora, a parte de precisão, os músculos vão se tornando rígidos,
Então, esta doença de Parkinson, ela traz esses transtornos, principalmente na área física da pessoa. Como é o tratamento do mal de Parkinson? O tratamento para a doença de Parkinson, o mal de Parkinson, né, inclui o uso de medicamentos prescritos pelo neurologista ou geriatra. Veja só, medicamentos prescritos pelo neurologista ou geriatra, né? Os medicamentos que a pessoa ela pesquisa lá na internet, ela acha que serve para ela, então ela começa a tomar aquela medicação, né? Porque ela viu que fez bom para fulano, ciclano tomou e fez bem, e de repente ela acaba tomando, achando que é bem, vai fazer trazer um bom resultado para ela. Cada um tem um sistema, cada um tem uma, como se diz, tem uma história. É necessário procurar um especialista, porque ele saberá, ele poderá ajudar se este for porventura o seu problema, ou se tiver alguém na sua família com esses sintomas. Então eles vão passar o quê? É o levodata, que é um dos remédios, medicação, pramipexol e seliginina, por exemplo, que ajudam a diminuir os sintomas, pois aumentam a dopamina e outros neurotransmissores no cérebro, que ficam reduzidos nas pessoas com essa doença. Então, essa medicação vai auxiliar aí, né, para aumentar a dopamina e outros neurotransmissores aí do cérebro, que vão ajudar aí esta pessoa nessa doença. Em alguns casos, o médico pode também indicar o uso de ansiolíticos, antidepressivos ou antipsicóticos, por exemplo, de acordo com os sintomas apresentados pela pessoa. Em casos que não há melhora com o uso desses medicamentos, também é possível realizar um procedimento cirúrgico chamado estimulação cerebral profunda, que pode regredir alguns sintomas e diminuir a dose necessária dos medicamentos. Além disso, a prática de fisioterapia, terapia ocupacional e atividade física também são importantes para ajudar a melhorar a força e o equilíbrio, reforçando assim a autonomia daquela pessoa. Bem, que coisa interessante, não é verdade? Como afligem a vida do ser humano, que vai chegando a determinada idade, enfim, certos tipos de doença. Como nós falamos no início, né? Foram 3 tipos de doença. Nós falamos aqui sobre o aneurisma, agora sobre o mal de Parkinson. Agora eu quero compartilhar com você um vídeo que eu achei muito interessante a respeito do mal de Parkinson. Então eu gostaria que você, juntamente comigo, né, todos nós, nosso grupo, que nós nos unimos para poder fazer esse trabalho, viesse então aí nos acompanhar neste vídeo. É um vídeo rápido, preste bastante atenção, eu tenho certeza que terá um ótimo conhecimento, um auxílio muito grande, e principalmente no final dele nós vamos retornar, porque nós queremos reforçar aí com uma exortação que eu acho que é muito importante para cada um de nós que estamos aí adentrando aí na área da saúde. Afinal, como profissionais da saúde, temos que ter conhecimento não somente das técnicas de raio-x, de posicionamento, de como tirar uma ressonância magnética, como tirar um raio-x de uma pessoa, mas também é importante sabermos o que aflige aquela pessoa e o porquê de muitas das vezes ela não querer atender em certas situações que talvez possam ocorrer no nosso dia a dia, nesse novo trabalho que estamos iniciando. Tá bom? Então vamos a este vídeo e eu já retorno com vocês daqui a pouco. Daqui a pouco estamos juntos, tá bom? Vamos lá então assistir esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que acontece com o cérebro durante a doença de Alzheimer. Com o aumento da expectativa de vida da população, foram observadas algumas alterações ao nível cerebral em decorrência do envelhecimento normal. Então, algumas alterações são comuns de acontecerem no cérebro de uma pessoa naturalmente idosa, como, por exemplo, o declínio significativo em relação à memória de trabalho, capacidade visoespacial, fluência verbal, declínios leves no vocabulário, na compreensão, e em geral também nós temos algumas alterações anatômicas. Por exemplo, o cérebro, ele naturalmente tem um volume menor à medida em que envelhecemos.
E a partir dos 70 anos, nós diminuímos o volume do nosso cérebro em torno de 0,5% ao ano. O peso também diminui muito em decorrência da nossa perda de neurônios, os neurônios morrem, e nós temos também um aumento do tamanho dos ventrículos, que são espaços que estão situados dentro do encéfalo, é onde a gente tem aí a produção de LCR. Bom, além disso, a gente tem também perda de mielina, a mielina dos nossos neurônios ficam fragmentadas, certo? E as enzimas também que sintetizam alguns neurotransmissores muito importantes, como a dopamina, a noradrenalina, a acetilcolina, elas também se encontram diminuídas durante o envelhecimento. Isso, claro, faz com que nós tenhamos uma diminuição da produção desses neurotransmissores, o que predispõe, por exemplo, ao aparecimento de doenças psiquiátricas como a depressão. Além disso, nós também temos uma diminuição do número de sinapses, que se caracteriza pela comunicação entre 2 ou mais neurônios. Claro, isso junto com a fragmentação da mielina dificulta aí muito a nossa capacidade de integração das informações para associar diversos estímulos e executar, claro, uma resposta adequada. Importante ressaltar que a doença de Alzheimer não pode ser entendida como uma progressão natural do envelhecimento normal. A doença de Alzheimer é uma doença. O envelhecimento normal se caracteriza por alterações fisiológicas, não apenas no cérebro, como no corpo como um todo, que não comprometem de maneira significativa as faculdades mentais do idoso. Um excesso dessas alterações torna-se, portanto, uma patologia. E uma dessas possíveis patologias, quando no cérebro, pode causar aí a doença de Alzheimer. Em 1901, Alois Alzheimer examinou a sua paciente, uma paciente de meia idade que começou a apresentar sintomas como déficits cognitivos, déficits mnemônicos de memória, começou a apresentar também desconfiança excessiva do seu marido, acreditava que ele a traía, e ela foi internada no hospital psiquiátrico e após 5 anos no aparecimento dos sintomas, a paciente evoluiu a óbito. Alois Alzheimer, portanto, utilizou o cérebro de sua paciente e analisou algumas alterações anatômicas. E ele percebeu, analisando o cérebro de sua paciente, que o encéfalo estava atrofiado, apresentando giros estreitos, sulcos bem alargados. Se você não lembra o que é um sulco e um giro, dê uma olhadinha lá na aula de telencéfalo que está disponível no canal. Aumento também dos ventrículos. Ele também percebeu que várias células morreram, muito mais do que o aceitável do envelhecimento normal. Placas, ele também percebeu que a existência de placas extracelulares de material denso, chamada de placas amiloides, feitas de peptídeos fibrilares, que ficavam bem ao meio entre a comunicação de um neurônio a outro, que a gente chama de sinapse. É claro que essas placas dificultavam muito a comunicação entre um neurônio e outro. Além disso, também observou que os neurônios afetados, mas que permaneciam vivos, que não haviam morrido, apresentavam também anormalidades no citoesqueleto, emaranhados neurofibrilares, presentes principalmente nos dendritos e nos corpos celulares dos neurônios. Alois Alzheimer catalogou também os principais sintomas clínicos dessa doença, que é caracterizado pela perda de memória declarativa, déficits cognitivos como memória, cálculo, linguagem, percepção visoespacial, alucinações e delírios, além também de incontinência. As principais áreas do encéfalo são a área entorrinal, hipocampo, uma área muito importante para a memória, neocórtex, uma área muito importante para a cognição e a personalidade, além dos núcleos basais. Existem, segundo o Ministério da Saúde, 4 estágios da doença de Alzheimer. O estágio número 1, a forma inicial, é caracterizada por alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Número 2, forma moderada, dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos, agitação e também alguns podem apresentar dificuldade para dormir, insônia. Estágio 3, forma grave,
resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer e também deficiência motora que vai sendo progressivamente aumentada. E por fim, o quarto estágio, caracterizado por ser um estágio terminal, acontece aí a restrição ao leito, ou seja, a pessoa para de falar, a pessoa tem muita dor ao deglutir, tem muitas infecções e normalmente ela perde a capacidade de autonomia total, dependendo 100% do seu cuidador. Por mais incrível que possa parecer, ainda hoje não se sabe a causa para tal doença. Nós temos aí duas possibilidades master que os pesquisadores mais olham e mais apostam para a causa do Alzheimer. Um deles é a placa amiloide. A placa amiloide, que é caracterizada por pequenos peptídeos A-beta, são peptídeos pequenos. Normalmente, peptídeos pequenos, eles advêm de uma clivagem anterior de proteínas maiores, como a proteína precursora amiloide, também chamada de APP. A APP, então, formam os peptídeos A-beta, que são, então, caracterizados como os possíveis causadores de tal doença. A APP em excesso causa a doença de Alzheimer. Por quê? Baseado em quê? Eles fizeram estudos com pessoas com síndrome de Down e verificaram que quem tem síndrome de Down e consegue aí chegar aos 40 anos ou mais, cerca de 40%, 50% deles apresentaram a doença de Alzheimer. O que tem a ver uma coisa com a outra? É porque o gene responsável pela codificação da proteína APP se encontra no cromossomo 21. Como quem tem síndrome de Down tem a trissomia do cromossomo 21, ou seja, tem 3 cromossomos 21, ele, portanto, vai ter também maior produção desta proteína. E como a maior parte dos portadores da síndrome adultos, na fase adulta, na fase avançada, apresentam a doença de Alzheimer, isso é um fator que se dá um pontinho extra aí para realmente ser um causador da doença de Alzheimer, a placa amiloide. Outra característica que também aponta como um possível causador da doença são aspectos familiares. Mutações de genes que codificam a proteína APP foram encontradas em pessoas que apresentaram tal doença e que tem aí um fator genético bem forte, A doença de Alzheimer familiar. A mãe passa para a filha passa para a neta e por aí vai. Além disso, também foram observados em estudos laboratoriais com camundongos transgênicos que o aumento da expressão da APP faziam esses camundongos apresentarem sintomas bem parecidos com o portador da doença de Alzheimer. Por exemplo, os camundongos perdiam a capacidade de memória, a capacidade executiva. Em alguns testes de memória e alguns testes cognitivos, eles não se davam mais tão bem esses camundongos transgênicos. Outro possível causador para a doença de Alzheimer são os emaranhados neurofibrilares que são formados dentro dos neurônios, em decorrência da alteração de uma proteína chamada de proteína Tau, uma proteína que está associada a microtúbulos e que estão envolvidas aí no processo de transporte intracelular nos neurônios. Isto é sim considerado um possível fator causal para a doença, porque a mutação gênica desta proteína Tau aparece em algumas demências, como demência frontoparietal. Além disso, também no córtex entorrinal, a gente observa primeiro emaranhados neurofibrilares e depois as placas amiloides, Esses dois fatores contribuem muito para que a gente possa pensar que realmente são os emaranhados os responsáveis pela doença. Porém, pessoas com doença de Alzheimer familiar não apresentaram mutação no gene na proteína Tau. Então, parece ser, na verdade, uma consequência da doença de Alzheimer e não uma causa. Existem 3 fatores de risco para o aparecimento da doença de Alzheimer. Um deles é óbvio, a idade. Quanto mais velho, maior a chance de desenvolver a doença. O segundo é genético. Pessoas possuem genes chamados de apolipoproteína E.
É um gene que codifica lipoproteínas que são responsáveis por envolver, embalar o colesterol e outras gorduras, tá? E transportá-las até o cérebro. Desses alelos possíveis, nós temos um alelo chamado de apoliproteína E4. Este alelo é um alelo que está muito relacionado à doença de Alzheimer. Cerca de 40 a 50% dos portadores de doença de Alzheimer apresentam este alelo. A gente tem outros alelos que são alelos mais protetivos, neuroprotetores, que são mais benéficos para a gente, como, por exemplo, a apolipoproteína E3 ou a apolipoproteína E2. E, por fim, o terceiro é, na verdade, o baixo nível de escolaridade. Isso aí já não tem em qualquer livro, não, mas no Ministério da Saúde já diz: pessoas com baixo nível de escolaridade têm, sim, maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Isso porque as atividades intelectuais mais complexas, elas oferecem uma maior quantidade de estímulos cerebrais, fazendo os neurônios conversarem muito mais entre eles, fortalecendo as sinapses, criando novas comunicações, numa situação que nós chamamos de plasticidade cerebral, fazendo com que nós tenhamos algumas rotas alternativas de conversas entre neurônios que desviam de locais acometidos por este emaranhado neurofibrilar ou por essa placa beta-amiloide. O diagnóstico pode ser por meio da necrópsia, onde nós vamos identificar tanto as placas beta-amiloides quanto os emaranhados neurofibrilares. É claro que esse diagnóstico é realizado em paciente após a sua morte. Agora, em vida, é possível diagnosticar também por meio da ressonância magnética, onde a gente consegue observar, por exemplo, a espessura cortical, principalmente do córtex temporal medial. Então, a espessura, diminuição da espessura cortical ou o aumento ventricular, isso são fatores que vão, sim, auxiliar no diagnóstico da doença, assim como alterações do hipocampo. Além disso, a tomografia por emissão de pósitrons também é um exame utilizado para o diagnóstico da doença. Bom, com relação ao tratamento, infelizmente, como nós não temos certeza da causa, nós também não temos um tratamento para cura. O tratamento para a doença de Alzheimer ele é sintomático, buscando, basicamente, retardar a evolução da doença. E um dos fármacos utilizados nesses tratamentos são a rivastigmina ou a donepilezila, que são agentes parasimpático-miméticos. Os nomes são bonitos pra caramba. Vou repetir: agente parasimpático-mimético, ou você pode chamar simplesmente de agentes colinérgicos, que são substâncias, são fármacos que têm como intuito principal aumentar a liberação ou a perpetuação desse neurotransmissor na fenda sináptica. Isso faz com que mais neurônios liberem mais neurotransmissores excitatórios, facilitando a conexão de um neurônio com o outro. Outra possibilidade são fármacos, isso já tá sendo utilizado, já está sendo pesquisado, né, a nível laboratorial, nada a nível clínico, é a presença de fármaco que reduz a atividade de enzimas que clivam a APP. Lembra das enzimas que clivam a APP para formar peptídeo A-beta? Pois é, isso é um fator que geram as placas. Para evitar a produção dessas placas, nós temos aí a possibilidade futura de um tratamento, né, farmacológico que vai reduzir a atividade dessas enzimas. O grande problema é que essas enzimas não trabalham apenas clivando a proteína APP. Elas trabalham também realizando outras cascatas bioquímicas que vão afetar a produção das células do sistema imunológico, os linfócitos T e os linfócitos B. Então, ao utilizar esse fármaco, nós podemos imunossuprimir, por exemplo, o paciente. Outra possibilidade de tratamento que está sendo pesquisada é a utilização de medicamentos que vão transformar a poliproteína E4 em a poliproteína E3, que é neuroprotetora. Isso também está sendo pesquisado e, se Deus quiser, dentro de alguns anos nós vamos ter como uma das
possíveis tratamentos para a doença. E por fim, também imunoterapia com antipeptídeos A-beta. Então eu tenho aí o meu sistema imunológico atacando esses peptídeos que estão em excesso no cérebro do paciente e, consequentemente, diminuindo a formação das placas. Então são possibilidades. O que hoje é realidade são os inibidores da acetilcolinesterase, né, que são os agentes que eu falei para vocês, os agentes colinérgicos. Então eles são realidade. Os demais, infelizmente, só estão em níveis de testes laboratoriais. Pessoal, mas a gente não pode esquecer que existe também outro tratamento já comprovado que realmente ajuda os nossos vovôs e as nossas vovós, que é cuidar com amor, com carinho, cuide bem de quem um dia já cuidou de você. Bem, estamos de volta. O que você achou deste vídeo a respeito dessa doença de Alzheimer? Veja como fica, né, o cérebro da pessoa que é acometida por essa doença. Com o passar do tempo, como ela é afligida, como vai diminuindo não somente, né, a sua parte cognitiva, como também a parte geral da vida da pessoa, podemos dizer assim. Ela não somente se esquece de outras pessoas, deixa de reconhecer, como também é como se ela não soubesse que está viva, né? Porque para ela o ontem, o hoje, o amanhã não tem sentido. Mas o que eu gostaria aqui é de chamar a atenção, é algo que eu acho assim muito interessante, porque existem pessoas que elas não manifestam esses sintomas que nós acabamos de ver agora aí, né, juntamente com essa especialista. Mas elas sofrem de um certo tipo de Alzheimer. Sabia? Como assim? Bem, no momento em que a pessoa, ela, de repente, tem alguém da família dela, principalmente se for o pai e a mãe. Aí no vídeo, né, a doutora fala a respeito de cuidar bem de quem já cuidou muito de você um dia. Lá ela fala, podemos cuidar dos vovôs, dando carinho, dando amor, dando atenção, repetindo se necessário for 1000 vezes a mesma coisa, né? Aceitar as limitações dessa pessoa, respeitar sempre, amar e amar, abraçar e beijar, enfim, demonstrar o amor para com esta pessoa, né, que está acometida com esse tipo de doença. Então estas pessoas estão vivendo assim, é algo que é visível, mas aquela pessoa que de repente tem uma mãe, um pai que está nessa situação e que de repente acha que ela está gagá, porque está velha, não tem mais jeito, ela é bruta mesmo, né? Porque alguns filhos, infelizmente, algumas pessoas se esquecem do que aquela mãe, do que aquele pai, enfim, fez por ela um dia. Um dia ela precisou dos cuidados pessoais, foi a mãe que limpou, foi o pai que deu banho, enfim, precisou que a mãe pegasse na sua mão para poder colocar o talher com a comida na sua boca. Ela não tinha ainda a locomoção, não sabia, né, colocar, jogava toda a comida no chão. Enfim, quantas das vezes a mãe, aquele ente querido, não passou a noite toda em claro aí do lado do berço, do lado da cama, porque estava com febre, estava doente, porque a pessoa não dormiu por causa daquele ente querido, por causa daquele filho, né? Daquela pessoa. Quantas das vezes não perdeu o dia de trabalho, enfim, teve que sair correndo para o hospital, porque aquela pessoa de repente estava doente. Enfim, o quanto estas pessoas já não fizeram por nós. Eu estou falando por nós, porque todos nós estamos sujeitos a de repente ter alguém na família assim. Agora, por que estou falando a respeito disso? Né? Talvez você fale, mas o que isso tem a ver com o trabalho? Bem, o que tem a ver é que, se de repente você agora sabendo como funciona ou como deixa de funcionar o cérebro, né, de uma pessoa que é acometida com mal de Alzheimer, teria você coragem ou você iria desprezar ou deixar de dar o amor, o respeito, o carinho a uma pessoa dessa? Estaria você caindo no esquecimento? Porque uma das coisas que acontece para a pessoa que está com Alzheimer é o esquecimento. Ela se esquece até quem é o familiar dela.
E de repente, meus amigos, quando você se esquece de quem é sua mãe, quem foi teu pai, quem foi aquele familiar que agora está necessitando, está precisando dos seus cuidados, e de repente você vira as costas, você de repente poderia fazer mais e abandona aquela pessoa como se ela não tivesse nenhum valor, como nunca fosse nada para você. Então, eu acho que você também, né, ou esta pessoa, estou falando você, mas né, esta pessoa que faz isso, talvez esteja sofrendo de mal de Alzheimer e não sabe, esquecendo de que aquela pessoa um dia cuidou dela e hoje precisa dos cuidados e ela tem deixado esta pessoa abandonada. Que esse não seja o nosso caso, se vier, que não aconteça, mas se porventura acontecer com alguém da nossa família, agora que nós temos o conhecimento e sabemos o que acontece na mente daquela pessoa, com o cérebro daquela pessoa, que possamos então respeitá-la, possamos então se esforçar. Não é fácil, né? Não é fácil, todavia, que possamos demonstrar o amor, o respeito, o carinho a estas pessoas. Tá certo? Então, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção. Esta é o que nós, né, eu, juntamente com o nosso grupo, queríamos passar para você, né? A Ordileia, a Diana e também a Maria José, isso que nós gostaríamos de compartilhar com você acerca do sistema nervoso central, nessa oportunidade falando a respeito das doenças. Muito obrigado pela sua atenção, né? E até uma próxima oportunidade. Até mais. Espero que tenha sido de grande valia para você, não somente o conhecimento, mas também possa ter falado um pouco aí ao seu coração de como você deve agir se porventura isso vier a acontecer com alguém da sua família. Fica aqui então o nosso recado, um forte abraço e até mais.